Olá a todos, a todas. Meu nome é Márcio, sou militante, eu sou militante de uma corrente política chamada Centralismo. Eu sou professor da educação básica, professor de escola pública, né? É, Sempre fui estudante de escola pública, né? E agora professor de escola pública. Eu também, né, sou militante, né, da educação, porque não só eu não só sou um profissional da área da educação, eu sou também um professor, né, um militante da educação, né. Também eu eu sou, né, defensor da cultura, né, cultura brasileira, cultura capixaba, né. E E esse é o canal que eu criei, chamado Consciência Capixaba, que é um canal de discussão política, também de entretenimento, um pouco da cultura do nosso estado, mostrar um pouquinho da cultura do nosso estado, discutir, mostrar também os problemas do nosso estado, é, e também, né, um ponto, fazer, né, uma discussão aqui, né, legal, bacana. E vamos lá, gente. O nosso videozinho aqui é sobre os 6 meses do governo Lula. É, Primeiramente, eu espero que todo mundo que veja esse vídeo faça a seguinte. É, Poder dar o seu feedback também. Quem curtiu, curtiu. Quem não curtiu, dá o seu feedback. É, o pessoal comentar, desde que sejam comentários mais construtivos, críticos, mais construtivos, né? Porque toda crítica, às vezes, muitas vezes, parece que só vem para destruir, não é? É para construir algo, né? E aí a gente vai dialogando com vocês, né? Nesse período aí, desse vídeo, fazendo uma análise do governo, né? É, Antes de mais nada, lembrar para vocês que no mundo está acontecendo algumas coisas, né? Está acontecendo ah, uma, uma série de protestos na França, né? Começou, recomeçou, na verdade, os protestos recentemente. Esses protestos são por conta do assassinato de um jovem descendente de argelino, né, nos subúrbios de Paris, de forma truculenta pela polícia francesa, né? Isso gerou uma nova onda de protestos. Está tendo muitos saques, depredações, confrontos diretos com a polícia, né? Mas só verificando que essa questão da França não é de hoje, não, tá? Essa questão da França vem de um bom tempo e é muito mais por conta de todos os ataques que a classe trabalhadora na França, né? Principalmente agora, a reforma da Previdência foi aprovada na França de forma unilateral, usando um artigo da Constituição na qual o presidente pode sancionar a lei sem a aprovação do Congresso francês, sem a aprovação da Assembleia Nacional Constituinte Francesa, e isso incendiou a França, uma série de protestos semana após semana no início desse ano, e tinha parado, tinha arrefecido esse movimento, né? E a gente vai ver agora que tipo tá reacontecendo novamente esses protestos. Então é uma forma assim de, digamos,
continuar a protestar, ter protestos antigovernamentais, protestos contra a política anti-trabalho e a favor do capital do presidente Emmanuel Macron, né? E isso é algo assim que, lógico, né? Estamos lá para participar, mas a gente está aqui para dar toda a nossa solidariedade de classe para os trabalhadores e trabalhadoras na França, né? Principalmente, lógico, aqueles que são descendentes de imigrantes, né? E só para constar, né, um comentário aqui, né? Tudo isso que está acontecendo na França hoje, principalmente por conta desse assassinato, isso é um reflexo do imperialismo, né? Da barbárie imperial que a França instituiu no continente, que fez com que milhares de descendentes de argelinos, marinenses, congoleses, né, entre outros, estivessem fazendo protesto na França, né? E é isso. Toda solidariedade aos nossos companheiros e companheiras lá da França, né? Assim como os companheiros e companheiras no Peru. Eu estou vendo aí, estou acompanhando muito grupo de WhatsApp de fora, aqui na nossa América Latina, e estamos vendo que há muitos protestos lá estava tendo protesto, né? Isso após dezembro do ano passado, que teve a destituição do ex-presidente Pedro Castilho, né? O Pedro Castilho ele tentou reverter toda a situação digamos, de golpe, né? De tentativa de golpe a partir de um processo de impeachment na qual ele disse que era fraudulento, que era um processo de impeachment sem base nenhuma. E ele fez o seguinte: ele tentou dar o contragolpe e sem convocar, né, que foi a questão de você fazer a dissolução do parlamento peruano. E o que fez o parlamento peruano em menos de 1, 2 horas? Se fez um pedido de uma moção de desconfiança do presidente, que já vale como se fosse um processo de impeachment, foi aprovado pelas duas câmaras, Câmara dos Deputados e Senado peruano. Depois eles autorizaram a destituição. Foi rápido. E, ao mesmo tempo, ocorreu a posse da vice-presidente Adina Boluarte, que está no poder até hoje e está sendo apoiada por diversos grupos do capital financeiro internacional e também pela burguesia peruana, né? E que está lá dentro do Congresso peruano. E houve os tais greves nacionais, que eles chamam lá de pago, e os pagos nacionais foram constantes, né? Foi algo bem forte, inclusive com denúncias até de que o governo brasileiro de agora, lá no início do ano, forneceu armas para o exército peruano para reprimir essas manifestações e está agora na iminência de uma terceira onda de greves nacionais convocadas por sindicatos e movimentos populares peruanos, né? Então, também aqui eu deixo toda a solidariedade ao nosso pueblo peruano, que aquí va una saudación muy especial y que con todos ustedes tengan mucha fuerza para luchar por sus derechos, por sus garantías constitucionales y que Boluarte y toda la camarilla de entreguistas se vaya todo. Enfim, é isso. É, e só lembrando também que
né, antecedendo toda essa discussão que eu vou agora é isso que eu estou fazendo agora, é, está acontecendo a dissolução do parlamento, aconteceu, né? Dissolução do parlamento equatoriano, né? E o parlamento equatoriano, nada mais, nada menos, está querendo jogar contra o presidente. E olha que é um presidente de direita tradicional no Equador, Guillermo Lasso, né? E desde o início do governo Lasso, a população peruana tá em, né, aquela não não está contente com o governo Lasso. E aí, como ele não está entregando tudo o que a burguesia quer, ele está fazendo as entregas, mas não de uma forma, de uma velocidade na qual a burguesia equatoriana e a burguesia nacional quer que seja, né? E aí ele não está agradando e por isso está acontecendo essa situação de golpe de Estado, né? Ah, mas assim, nesse caso, a população mostra também, de certa forma, que a luta de classes no Equador está começando a ganhar uma certa projeção. Assim como ganhou no Chile em 2019 e agora está ganhando no Peru em 2022 e agora 2023, né? Também toda a força para os nossos camaradas, companheiros lá do Equador, né? Enfim, né? É isso. Ah, então vamos lá, gente. Vamos entrar nesse espinhoso que é 6 meses. Eu vou falar por que é espinhoso, tá? 6 meses de governo Lula. Esse governo aí é um governo que foi gestado a partir do ano passado. É um governo que foi gestado durante o período pré-eleitoral, quando após a libertação de todas as condenações que impediam dele de participar do pleito eleitoral de 2022, foi se articulando em torno dele uma frente ampla que, convenhamos, né, segundo o camarada Igor Grabois, que provavelmente pelo nome Grabois o Grabois descendente de militantes históricos do PCB, né, professor de Relações Internacionais, que uma live que eu vi ontem, ele falou que o governo nessa frente ampla é uma frente ampla eleitoral, não é uma frente ampla de governo. E isso está posto claro, está posto muito claro agora. E aí eu vou falar o porquê. Né? Esse governo, assim como um campo, todo um campo que nós denominamos de esquerda ou de linha progressista, para alguns teóricos, alguns intelectuais do campo desse campo que a gente identifica como esquerda brasileira, e aí eu falo mais do meio intelectual, não do meio intelectual orgânico ou político, identificam que existe no Brasil uma tal de esquerda liberal. Que existe no Brasil uma tal de esquerda liberal. Eu acho esse termo muito errado. Por que esse é um termo errado? Primeiro, porque é o seguinte: se a gente for pensar direitinho, liberal tem a ver com liberalismo, que é uma teoria, um ideal, né, uma ideia fomentada pela burguesia, tanto na Inglaterra do século XVII quanto na França do século XVIII. Né? Então, é uma ideologia. Então, é uma ideologia de
direita. A direita é o campo político na qual está os capitalistas, que a gente chama de direita. A esquerda, eu vou falar um pouquinho que a esquerda, quando se falava antigamente, lá no século XVIII, esquerda, é aquele que ficava à esquerda do plenário da Assembleia Nacional Francesa, durante a Revolução Francesa. Ou seja, aqueles que eram contrários à velha ordem absolutista, à velha ordem nobiliárquica, absolutista, né? Que ali estava representado por deputados do primeiro estado, que era o alto clero, e o segundo estado, que era a nobreza. O termo esquerda, com o passar do tempo, foi mudando, né? Foi mudando. E aí, quando foi mudando, foi para a questão do campo foi do campo foi para o campo da esquerda, uma esquerda revolucionária, né? E aí eu já vou colocar aqui que essa esquerda revolucionária, que antes era uma esquerda popular, de movimento popular, né, muito ligado ao socialismo utópico lá, que surgiu na Inglaterra e na França entre o final do século XVIII, né? Esse pessoal aí, né, do Robert Owen, do Louis Blanc, do pessoal né, aí Bakunin depois, né, os anarquistas, o tal do socialismo utópico. Se bem que anarquismo é diferente do socialismo. O anarquismo é a questão de você fazer a revolução e já destruir o Estado. O socialismo utópico ele é mais ou menos parecido com a corrente que veio depois do marxismo, né? Do marxismo e que surgiu junto com o leninismo, mas é uma corrente que se chocava com o leninismo, chamada de social-democracia, né? Que é mais uma linha que surgiu na Alemanha, né? No início do século XIX. E aí, essa esquerda radical é a esquerda que acredita na revolução, que é um postulado que foi deixado a partir daquele primeiro escrito oficial do comunismo, o tal Manifesto Comunista de 1848, na qual Marx preconizava já nas linhas gerais a questão da revolução e da luta de classes. Da luta de classes sendo o motor de uma revolução que mudasse toda a estrutura social e política a favor de uma classe que estava sendo despossuída de bens e que estava sendo oprimida, explorada pela classe burguesa e que é ainda hoje explorada pela classe burguesa, que é a classe trabalhadora, principalmente dos trabalhadores de fábrica, né? Então, voltando lá, já explicando tudo o que é esquerda e o que é direita, então, o liberalismo é de direita. E aí muitos falam de esquerda liberal. Esquerda liberal, não dá para misturar dois conceitos que para mim são antagônicos, né? O liberalismo é uma doutrina de direita, né? Esquerda, para mim, é oposição, tudo que é oposição a essa ordem que está aí, que é uma ordem burguesa, que é uma ordem capitalista, certo? Então não tem nada a ver, né? Que o governo, esse governo é de esquerda liberal, não existe isso. Esquerda é esquerda. Esquerda tem que ser uma esquerda revolucionária, esquerda radical. Esquerda liberal não existe. Existe uma direita social liberal. E é aí que eu classifico o governo Lula. O governo Lula é de direita social liberalista. E o que é um governo social liberalista? Um governo que defende a manutenção do sistema, porém que tem igual a social-democracia lá no século XIX. É social-democrata?
De certa forma é, mas a social-democracia clássica acreditava que se você elegesse mais representantes da classe trabalhadora e com o tempo esses representantes da classe trabalhadora fizessem modificações no capitalismo a ponto de adequar ele a uma nova forma de produção, né? Uma nova forma de, né? Fazer melhorias para poder beneficiar a classe trabalhadora, provavelmente a partir dessas melhorias é que viria o socialismo. Ou seja, via institucional, via instituição parlamentar. O que não é diferente do social-liberalismo de hoje. Eles também acreditam que, a partir do momento que eles têm a máquina na mão, eles podem fazer as mudanças e tornar o capitalismo meio que humanizado. A partir de quê? A partir de uma política de transferência de renda, políticas de compensação sobre cotas, como fazer isso por meio, inclusive, de PPPs, parceria público-privada, né? O que é o Minha Casa Minha Vida? O que é o FIES? É uma PPP, uma parceria público-privada, na qual você faz parceria com uma entidade privada e a partir dessa parceria se toca um projeto, um programa social, né? Os convênios com empresas, grandes empresas, Minha Casa Minha Vida, o que não deixa a razão de ser, né? Com MRV, é, é, MRV, deixa eu ver, me lembrar, Rossi, é, grande construtora, essas empresas aí que tocam projetos de aqui está um novo empreendimento imobiliário, imobiliário universal, etc. Então, a partir desse tipo de parceria público-privada que se faz toda a política. Se bem que política de cota não tem PPP. Política de cota é uma coisa do Estado mesmo, uma lei e tal, e que as universidades todas aplicam, né? Lógico que tem a eficácia, tem seus poréns essa eficácia, mas isso aí a gente pode discutir uma outra hora, né? Mas é um governo social liberal que mantém uma política econômica, né? O tripé macroeconômico do Plano Real em 93, final do governo Itamar com o ministro da Fazenda, que depois se tornaria presidente da República pelo PSDB por 2 mandatos, Fernando Henrique Cardoso, e que foi mantido nos governos Lula 1 e 2, governos Dilma 1 e 2, governos Temer e Bolsonaro, né? Então tem isso aí. Com uma coisa, uma particularidade que muitos na esquerda não bate de frente. Quem vê, por exemplo, o pessoal da Auditoria Cidadã da Dívida, você vê que o pessoal da Auditoria da Cidadã da Dívida, de uma corrente do pessoal, se eu não me engano, Liberdade e Revolução Popular, eles batem muito nessa tecla, que é a questão do sistema da dívida pública, que é o quê? Você fazer o Estado se endividar, o Estado gera títulos da dívida, papéis que são jogados no mercado, são vendidos no mercado. E quem é que compra esses papéis? Quem é que compra? É o pessoal da alta burguesia financeira, os rentistas, os banqueiros, né? É os banqueiros que fazem esse tipo de coisa. O governo vai, solta no mercado os títulos para ser comprado, tipo como ações, e os bancos vão lá e compram. E o governo tem que remunerar esses títulos.
sobra de caixa, né? A sobra de caixa do Banco Central é para isso. E é para ter essa sobra de caixa, tem que ter o quê? O tal do superávit primário, que é que tem a ver com a projeção, o crescimento do produto interno bruto, né, do Brasil, certo? Produto interno bruto, que é o PIB, né? E aí, para não ter que faltar dinheiro para essa remuneração dos caixas dos bancos, né? Aí é que a gente está vendo o quê? A gente está vendo essa questão toda do arcabouço fiscal, ou, na linguagem usada desde o governo Temer, o teto de gastos. O arcabouço fiscal ele é uma proposta que surgiu no governo de transição, principalmente na equipe de transição da economia, que já foi uma conversa já entre o atual, na época, né, era o futuro ministro da Fazenda, hoje é ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o ex-ministro da Fazenda, que antes era ministro da Economia, o Paulo Guedes. E desde quando esse governo assumiu o poder, em 1º de janeiro desse ano, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: o Haddad, junto com sua equipe econômica, Gustavo Galípolo, outras pessoas lá, alguns até que foram mantidos lá da gestão anterior, da gestão do Paulo Guedes, que estão ainda no Ministério da Fazenda, estão lá, entendeu? Estão lá nessa questão toda do, 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 do projeto do arcabouço fiscal. O que é esse novo teto de gastos que é chamado de arcabouço fiscal? É o seguinte: você tem que fazer com que o PIB de hoje seja 100% melhor do que o PIB desse ano. Né? No caso, seria o PIB do próximo ano tem que ser melhor do que o PIB do ano anterior. Tem que crescer o PIB. Se crescer em 100% a receita em cima do PIB, pelo projeto que foi mandado pelo Congresso, pelo governo, sem ainda aquela questão toda lá do, das mudanças que foram feitas na Câmara e no Senado, tanto pelo deputado federal do PP da Bahia, se eu não me engano, Cláudio Cajado, e pelo deputado PSD no Senado, o senador pelo Omar Aziz, senador pelo PSD no Senado. Mas esse projeto original tinha essa questão. Cresceu 100%? Ótimo. Então, as despesas que não estarão que estarão no que as despesas primárias terão 70% da fatia do montante arrecadado do ano no próximo ano, para o próximo ano, se no caso esse ano o PIB crescer mais em relação ao ano anterior, no caso em relação a 2022. Então, em 2024 podemos ter uma receita, uma boa receita, só que 70% do montante que for arrecadado esse ano, certo? E se for um resultado que não dá, cresceu 100%, não, cresceu 50%. Não, cresceu 70%. Então vai ser 50%, vai usar só 50% do montante.
E os outros 30%? Aonde vai parar os outros 30%? Quem pensou que é o sistema da dívida acertou. Porque é para lá que esse montante vai. E esses outros 30% que foram arrecadados. Eles vão direto para o sistema da dívida. E é algo, e aí é um dos pilares desse governo Lula, é não mexer no tripé macroeconômico. Então, peraí, mas lá em 2002, 2003, 2004, ele não fez isso. Pois é. Então podemos considerar que o social-liberalismo do Lula começou em 2003? Sim. Não começou agora, começou lá em 2003. Certo? 2003. Lembrando que ele não mudou o tripé macroeconômico, não mudou o sistema da dívida. A única coisa que a gente pensa, ele substitui o que o capital financeiro naquele momento fez. Eu vou pensar no. Eu vou pensar no sistema da dívida. Lula pode pagar a dívida externa. Lembrando que ele pagou a dívida externa. Não sei se já logo em 2003 ou em 2004. Pagou. Só dizem que não pagou os juros da dívida. Né? Tentei até procurar agora, antes de entrar aqui, né, de fazer esse vídeo, mas eu não encontrei. Mas é isso. Pagou, e aí o que acontece? O que o capital transnacional fez? Não precisamos de sugar o Brasil a partir de dívida externa. Vem a dívida interna. Pronto, a dívida interna já resolve esse problema. De sugar o país, o dinheirão que o país consegue a partir do produto interno bruto, da soma do que o Brasil importa e exporta, do que ele gasta com importação, do que ele ganha com exportação principalmente, né? E é isso, entendeu? É isso. O que acontece? Esse governo Lula 3, ele não desfaz o tripé macroeconômico, ele mantém um sistema da dívida que é tanto favorável para o capital bancário nacional como internacional, certo? Na época do primeiro governo Lula, ele adotou alguma série de reformas, dentre elas a reforma da Previdência, que foi muito prejudicial para a classe trabalhadora, né? Naquele contexto, né? E mesmo assim, o PT e os movimentos sociais servindo como freio de mão para poder, vamos controlar os ânimos dessa galera. E quando eu falo dessa galera, é a classe trabalhadora, né? E aí, o que acontece? Freou, nos 2 mandatos do Lula, o movimento sindical foi freado, reprimido por dentro, a partir principalmente das suas burocracias sindicais e até mesmo das burocracias das centrais sindicais. E a partir disso, o que acontece? Vai se ter um freio de mão. Mas esse freio de mão ele foi acompanhado também por um momento que o governo Lula aproveitou muito bem, que é a questão do boom das commodities, né? O governo Lula, 2003 até 2010, 2011, início até 1º de janeiro de 2011, foi um governo que surfou um bom momento econômico mundial até 2008, né? Mas que de 2008 a 2011
soube suportar, né, com muita renúncia fiscal, e exatamente a partir disso que o Brasil não teve tanto impacto. Só sofreu impacto mesmo da crise econômica no final de 2000, a partir de 2012, até pegar o final do segundo governo Dilma, que foi tipo, né, brecado abruptamente por conta do processo de impeachment. Certo? É o governo Dilma que vai receber a herança maldita, tipo, não foi preparado para. O governo não se preparou para a crise. E nem a Dilma fez isso logo no início do primeiro mandato dela. Né? O que fez com que depois, quando ela teve a questão da crise econômica chegar com força aí, com atraso no Brasil, teve todas aquelas questões do lawfare, que inclusive o governo dela colaborou e muito com a aprovação de leis anticorrupção, que inclusive prejudicaram o próprio Partido dos Trabalhadores e o próprio governo dela. Aí veio a Lava Jato e tudo mais. Mas, enfim, naquela época, o Lula, ele tinha uma conjuntura X, agora uma conjuntura Y, totalmente diferente. Que a gente vê que o mundo está em crise, uma crise pior do que aquela. O Brasil está num franco processo de desindustrialização, coisa que nos anos 2000, no governo Lula 1, Lula 2, não se tinha isso, esse cenário, né? E aí você vê, ele não faz uma política econômica diferenciada para poder você ter até a possibilidade de haver essa. E o pior, né? Chega no terceiro mandato com um Banco Central independente que foi aprovado, eu acho, no governo Temer. Ou no governo. Eu acho que é no governo Temer que foi aprovada a autonomia do Banco Central. Né? Que é coisa que daqui a pouco a gente vai chegar nisso aí. Aí vamos lá. Autonomia do Banco Central. Né? É uma outra parte desse sistema da dívida. Né? E você vê qual é a política econômica do Lula. É ter um teto de gastos, onde aumenta em 100% a receita a partir do PIB, então é 70% de possibilidade de investimento estatal, políticas sociais, etc. Se for menos de 100% de crescimento em 100% da receita, é só 50%. E com uma certa banda, tem uma porcentagem que eles chamam de banda, que vai de 0,5% até 2,6%. Que pode crescer, por exemplo, vamos lá. Só lembrando que esse arcabouço fiscal ele só vale para receitas primárias que vão estar contidas lá. Por enquanto, saúde e educação estão fora. Tá? Na primeira rodada na Câmara, eles colocaram emendas que possibilitaram ter o freio nos gastos na saúde e educação a partir do Fundeb, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, e no Piso Nacional dos Enfermeiros. Educação, né? Educação e saúde. Esses estavam fora. O resto, segundo o projeto, as outras despesas primárias estarão. Aí colocaram
essas emendas para colocar saúde e educação no teto de gastos, no arcabouço fiscal, foi para o Senado. Aí o Senado retiraram. Aí a Câmara agora estão falando, ó, não gostamos desse texto, principalmente porque retiraram aquelas propostas que estavam contidas no texto do relator, e agora vamos refazer. E provavelmente eles vão tentar de novo colocar o piso nacional de enfermagem e o Fundeb no teto de gastos do Haddad. Ele chama lindamente de arcabouço fiscal, certo? E aí, vamos lá. Além disso, o Haddad, que é o liberalzão principal, aquele que é liberal, aquele que é que é a voz do empresariado no governo Lula, junto com o Geraldo Alckmin, que é da indústria e comércio, ele foi e apresentou agora a tal da reforma tributária. E toda aquela coisa, alguém vai ter que perder. Assim como no arcabouço fiscal, na reforma tributária, alguém vai ter que perder. Estados vão perder. Inclusive aqui, soltaram uma manchete no jornal A Gazeta, alguns tempos atrás soltaram algumas, tipo, deram um sinal verde para a reforma tributária, pela proposta apresentada em reuniões com o ministro Haddad. Aí depois teve modificações, aí veio agora uma e agora mudou os ares aqui do empresariado capixaba. Tipo, essa reforma vai prejudicar o Espírito Santo em termos de competitividade e tal, vamos perder empresa, né? E isso aí é algo assim que porventura já estava bem claro isso, né? Muito bem claro. E aí, é aquela coisa, esse governo Lula é um governo na qual, venhamos e convenhamos, né? É um governo que está ficando claro que é um governo, digamos, ah, pró-empresário, certo? Pró-empresário. Um governo liberal, totalmente liberal. Para não falar neoliberal, tá, gente? Eu acho que essa confirmação vai vir daqui a alguns dias ou semanas, tá? O que vai acontecer? A gente vai estar tá vendo também o que está acontecendo, né? A gente está vendo também que esse governo é o governo que mantém uma política de privatização. Venda de refinaria da Petrobras. Venderam, se eu não me engano, uma no Rio Grande do Sul, outra em Natal, no Rio Grande do Norte. Tá, o leilão do leilão da Petrobras está assim, em fatia. Não é um leilão tipo da companhia inteira. Tá vendendo os ativos dela em fatias. E não é só isso não, tá? Privatização de rodovia. Aqui, por exemplo, eu acho que, se eu não me engano, vai ser 200 quilômetros de rodovia que corta por aqui, pelo estado do Espírito Santo, que vai ser privatizado. Que, inclusive, o governador aqui vê com bons olhos isso, tá? Vê com bons olhos, tá? Vê com muitos bons olhos. O que significa o quê? Mais pedágio, mais custo para a classe trabalhadora que tem que sair, viajar, transportar. Isso impacta também, por exemplo, quem viaja aí de ônibus aí, interestadual, intermunicipal, os preços de passagem de companhia de transporte rodoviário aí, tipo Águia Branca
Itapemirim, Caiçara, etc., Gontijo, vai aumentar. Vai aumentar. Né? Então vai encarecer ainda mais o preço dessas passagens para o trabalhador que quiser viajar a família ou viajar a negócio, vai encarecer. Não é pouco não, vai encarecer muito. É... A gente também tem que ver o seguinte: continua toda aquela política que começou com Dilma de PPP, principalmente com as OS na área da saúde. Não mudou nada, tá? E o governo Lula ele está privilegiando os empresários também a partir de renúncias fiscais. Saiu uma notícia agora em início de junho de que ia ter um programa na qual a duração desse programa, se eu não me engano, é de 2 meses, de empresas que poderiam fazer renúncia fiscal. Poderiam entrar no programa de renúncia fiscal. Ou seja, você quer custo, é só você entrar nesse programa. Né? E aí, renúncia fiscal é o seguinte: é menos impostos que entram no cofre do governo, e aí o investimento público, o dinheiro para investimento público, só. Isso por quê? Privilegiar empresariado. Privilegiar empresariado. Certo? Então, esse é o mote desse governo. Né? Você vê, arcabouço fiscal, a classe empresarial é toda a favor. Reforma tributária, principalmente dos estados mais ricos do Brasil, só a favor da reforma tributária do jeito que ela está agora, do projeto de reforma tributária. Renúncia fiscal nem se fala. Programa de privatização, que está no Ministério da Fazenda. É outro. É outro dos quatro aqui, já elenquei 4 motivos de alegria do empresariado com esse novo governo Lula. E se vou falar a quinta agora, que é do agronegócio, que essa semana o Lula assinou 2 vezes o plano Safra, de injeção de dinheiro público para a produção agrícola, para incentivar ainda mais a produção agrícola. Primeiro assinou um projeto, um pacote de mais de 300 milhões para o agronegócio. O agronegócio. Esse mesmo agronegócio, na qual o MST, em abril, fez uma campanha, inclusive com invasão de terra improdutiva por empresas do agronegócio. Aqui, por exemplo, o pessoal aqui do setor de celulose aqui, né, a Suzano, né, teve suas terras invadidas por índio, por pessoal do MST, o movimento indígena também, que também é muito quente em relação ao pessoal do agronegócio. E o Lula dá um pacote de 300 milhões para esse pessoal. É esse mesmo pessoal que, inclusive, bancou a candidatura do agora inelegível ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Né? E aí, no dia anterior, esse mesmo presidente Lula assina um plano Safra para a agricultura familiar. 79 milhões, se eu não me engano. Bem menos do que o plano Safra para a
O governo Lula ele não é totalmente social liberal a ponto de só de beneficiar mais e mais somente a classe trabalhadora do campo e da cidade. Ele beneficia somente os empresários do agronegócio e os empresários também da indústria, do modo geral. Indústria, o pessoal dos serviços, né? Que é uma outra questão aí que eu vou levantar. Então, você vê, é um governo em política econômica, ele está sendo muito benéfico para quem é o inimigo da classe trabalhadora. Tá? Muito benéfico. Né? Com programa de investimento, o retorno do BNDES também para investir em infraestrutura que vai beneficiar a burguesia nacional e também internacional. Né? E aí, dentro dessa questão econômica, a gente vê o seguinte: a reforma trabalhista que ele prometeu revogar não foi até agora revogada. A gente está vendo, por exemplo, que foi criadas comissões para discutir, né, a questão da reforma trabalhista. Foi criada agora em maio, né? E está assim, andando devagar. Assim como foi criada uma comissão de trabalho para discutir a questão dos trabalhadores de aplicativo. Foi anunciado lá no início de janeiro que ia criar, mas na verdade foi criado em maio. Meses de atraso, vamos dizer assim. E aí, vamos lá. Vamos lá. Esse setor dos serviços, inclusive, também entra nessa questão de você ter renúncia fiscal. Não é? Esse setor de serviços que foi beneficiado pela reforma trabalhista do Temer. E por que o. E qual é o discurso do Lula e do ministro do Trabalho, Carlos Lupe? Vamos fazer adequações, melhorias na reforma trabalhista. Quando fala adequações e melhorias, não quer dizer revogar. E se fazer melhoria, vai fazer que tipo de melhoria? A quantidade, tanto da reforma trabalhista quanto da reforma da Previdência, que também é outro ataque à classe trabalhadora, na qual o governo Lula prometeu em campanha eleitoral revogar, não revogou. E não revogou. Né? E aí é aquela coisa, o que faz o Ministério do Trabalho? Chama as centrais, vai, conversa, as associações de trabalhadores de aplicativo, tudo mais. E no final das contas, o que acontece? Né? Vai estar tendo um jogo de empurra-empurra. Tá? Aliás, avaliando esses dois ministérios, o Ministério da Fazenda e o Ministério do Trabalho, são dois ministérios que são totalmente pró-capital. Nada a favor da classe trabalhadora. Nada. Por enquanto, nada. Para não dizer que esse governo não foi tão, né? Porque deu migalha de 79 milhões de reais para a agricultura familiar. Uma migalha em relação ao tanto de dinheiro, de milhões e milhões de reais que vai dar para o agronegócio. Certo? Isso aí não se compara. Agora, você vê, né, a questão toda
Estou tentando lembrar aqui. Ai, me perdi aqui, mas enfim. Você vê que é, a atuação do Ministério, não é? Dos dois ministérios é nula. A Ministério de Indústria e Comércio, o que ela tem feito, por exemplo, para diminuir a questão da desindustrialização? Mas não está fazendo não. Nada. Só, tipo, não, pressiona por desburocratizar mais a máquina pública na questão da questão fiscal, na questão da regulação, mais para desregulamentar do que para regulamentar, né? Um ministro da Indústria e Comércio que fala que não, eu apoio a questão de você fazer exploração de petróleo na bacia amazônica, que é um discurso mais antiambiental do que esse do ministro da Indústria e Comércio, que é o atual vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, né? Ah, tá, eu lembrei. 79 milhões para a agricultura familiar, mas em relação a 329 milhões para o agronegócio. O governo deu 7% de reajuste para os servidores públicos federais. 7%. E eles estão uma defasagem de 2016 ou 2015 para cá gigantesca. Uma perda de poder de compra gigantesca. E que não foi reposta de uma vez só pelo atual governo, Lula 3. Então a gente vê que 7, 7%, 7% foi para o reajuste, certo? Dos servidores. Isso foi uma forma também de aquietar os ânimos da casta do servidor público federal, certo? E, e, e você vê a política econômica do governo, ela tem algumas coisas positivas, algumas. Por exemplo, a política econômica do governo de poder acabar com a PPI, né, que é a paridade de preço de importação sobre os produtos que a Petrobras vende em território nacional, que é a gasolina, óleo diesel, gás de cozinha. Acabou a PPI. Acabou a PPI. Mas, em compensação, ela deixou liberado para os estados aumentarem o ICMS. E depois teve aquela coisa de unificar a tabela do ICMS, né? Sobre os combustíveis. Inclusive, a Petrobras passou por mudanças, né? Foi destituído o antigo presidente, eu acho que o general Castelo Branco. Depois foi indicado o senador pelo PT, o Jean Paul Prats. O Jean Paul Prats ele assumiu, porém definitivamente assumiu agora na Assembleia da, da dos de, de, de acionistas da empresa, né? Que o elegeram para mandato, acho que 2 anos, né? Para a presidência da Petrobras. E aí o que acontece nisso tudo? Faz a política de acabar com a PPI, porém, em algumas entrevistas ele fala: o governo Lula nunca prometeu em baixar tudo, em
manter baixo o preço. Uma hora vai ter que subir. E quando for para subir, se subir o preço do barril no mercado internacional, aqui vai subir também. Não tem como vai segurar preço, não. Ou seja, acabou ou não acabou a PPI? Né? Inclusive, essa entrevista, se eu não me engano, que o Jean Paul. Essa fala foi de uma entrevista do Jean Paul Prats, atual presidente da Petrobras, se não me engano, no Estadão, no estado de São Paulo. Né? Foi no estado de São Paulo. Então, um jornaleco de direita. E aí? O que vai ser? Né? Então tem essas coisas, né? Agora, tudo isso, toda essa política econômica interna, ela é casada com uma política externa do governo Lula 3. Qual é a política externa do governo Lula 3? É simplesmente, é simplesmente tentar fazer parcerias para buscar recursos no exterior, né? Talvez uma fórmula que o tempo, né, os últimos anos já prova que não dá certo. E tentando investimento externo por via implementação de empresas estrangeiras no Brasil, para poder, desculpa, para poder permitir o quê? Geração de mais emprego, mais renda, né? Que aí também aumenta a geração de receita, PIB, né? E o que que acontece? É, em janeiro, teve a CELAC, né? Comunidade latino-americana, da comunidade latino-americana, né? Do Caribe, o CELAC, né? Em Buenos Aires. Primeira viagem internacional do Lula, na qual ali se marca a posição da reinserção do Brasil no cenário diplomático internacional. E aí é uma diplomacia mais presidencial do que só dos diplomatas do Itamaraty. E ali você vê já uma política econômica voltada, olha, vamos tentar aqui uma parceria, vamos retomar o Mercosul, vamos fazer uma política externa, uma política comercial externa. Falou mais de uma moeda. Se falou mais de um. Isso. Entre os países, né, membros da CELAC, uma proposta que foi colocada, foi aprovada para estudo, foi aprovada para poder iniciar estudos, tudo mais de implementação de uma moeda. Não sei se vai ser digital ou não, mas é uma moeda comum, ao estilo da União Europeia. Nas reuniões bilaterais com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, de constituir parceria para poder, tipo, recuperar a economia argentina com investimentos via BNDES e, ao mesmo tempo, implementar um comércio com moedas locais, ou seja, o Brasil compra produtos argentinos em real e o Brasil, e a Argentina compra produtos brasileiros em real e o Brasil compra produtos argentinos no peso argentino, que é uma forma de poder, né, de certa forma, dar uma valorizada na moeda argentina, né, e facilitar mais o comércio entre os, né,
bilateral. Aí a gente vê também o quê? A gente vai ver também a questão no Uruguai também, após sei lá, que fez uma visita ao Uruguai sendo até recebido pelo presidente do Equador, Lacajepou, né, o Lacajepou, e aí depois disso foi só alegrias, né? Fez viagem à China, aí com essa viagem à China foi se prometer, né? Foi se anunciado que vai ter uma empresa chinesa de carros elétricos para assumir uma planta industrial no sul da Bahia, né? Que era uma planta da Ford, a Ford foi embora do Brasil, aí deixou essa planta lá na Bahia e a comitiva do presidente Lula, o próprio Lula, fez negociações e aí os chineses ofereceram essa questão da indústria de carros elétricos se implementar no Brasil, né? É, sem falar toda a questão do fortalecimento dos BRICS, né? Retomar as conversações em torno dos BRICS, né? Inclusive, se eu não me engano, em março ou abril, o Celso Amorim participou de uma conferência entre os ministros de Relações Exteriores, junto com o atual ministro das Relações Exteriores, o Celso Vieira, né? O Sérgio Vieira, com os ministros da África do Sul, da China, da Rússia, da Índia, né? Para poder elaborar o encontro dos BRICS, que eu não me engano, em outubro desse ano, né? Não sei aonde, mas depois eu vou pesquisar onde vai ser, né? Esse encontro. Então, ele vai tentando o quê? Vamos tentar aqui com os BRICS tentar investimento para o Brasil, com a China, indústria de carro elétrico. Mas ele conversa também com o outro lado do ringue, né? Desse ringue geopolítico internacional que é o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos e Reino Unido, que é a questão de. Opa, opa, opa. Voltou, voltou. Então, a gente está vendo aí que
Nós estamos vendo aí que o governo tenta essa coisa, né? Com o Ocidente também, de poder estar fazendo, né, a questão toda de buscar investimento do Ocidente, participou de algumas reuniões, participou da questão lá dos encontros bilaterais com presidentes dos Estados Unidos, com o presidente da França, com o presidente da Espanha, com o presidente de Portugal, foi para o Reino Unido, eu acho, para a coroação do rei Charles III, e conferências de grupos, né, do Ocidente, como o G7, o Lula participou também, né, para tentar atrair investimento, né? E faz também uma política de conciliação que não é só interna, é externa também. Só que há, como, por exemplo, em relação aos dois primeiros mandatos dele, diferenças. O mundo é outro, né? O mundo é outro. Você tem um jogo geopolítico muito pesado, porque está ocorrendo cisões que antes não se tinha. Quem pensava lá 10, 15 anos atrás que haveria uma guerra comercial entre Estados Unidos e China iniciada no governo anterior, governo Trump, governo republicano, né? Que continua até hoje. E depois, com esse novo governo democrata, tem uma se criou ainda mais expansão da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma organização militar que antes servia para conter a União Soviética, naquele contexto de Guerra Fria, capitalismo, socialismo, e agora você vê que eles estão querendo o quê? Se apropriar das riquezas russas, né, do petróleo, do gás, dos minerais russos, fazendo o quê? Uma política para destruir o Estado Nacional Russo e dividi-lo vai balcanizar o Estado Russo, assim como fizeram com a Iugoslávia, certo? Nos anos 90. E só que tem um problema. A Rússia é a Rússia. É um Estado onde tem uma tradição política centralizadora, um Estado onde a tradição militar é muito forte, onde eles têm muito recurso para poder fazer com que eles se sobrevivam por muito tempo. E aí surge esse conflito no Donbas, na Ucrânia, lá com o apoio da OTAN lá desde 2014, 2015, e que ano passado chegou ao ápice. Tipo, a população étnica russa do Donbass se virou para o Putin, ó, ou nos ajuda ou a gente vai ser atrocidade aqui. E aí o Putin também, segundo fontes, né, russas, recebeu pela sua inteligência, pelo seu serviço de inteligência, notícias de que poderia haver invasão, poderia haver revolução colorida também, e aí ele falou, agora já chega, vamos intervir nisso, e aí lançou a tal da Operação Militar Especial, que aqui no Ocidente é conhecido como Guerra da Ucrânia. Ele entrou na região do Donbas, foi tirando, né? Primeiro entrou na Ucrânia como um todo, né? Foi bombardeando instalações militares, foi destruindo os equipamentos de fornecimento de energia, internet, etc, etc. Depois recuaram e voltaram para a região do Donbas, onde eles vão lá, retiram, vão cidade em cidade eles vão tentando, como eles falam, limpar a área, retirar os militares ucranianos. E aí a Ucrânia também recebe apoio militar por meio de mercenários pagos pelos países do Ocidente. A Ucrânia recebe, desde fevereiro do ano passado, ajudas e mais ajudas econômicas para poder comprar armas, munições, até mesmo contratar mercenários para invadir, para poder fustigar a região do Donbas.
Então, quer dizer, é uma situação complicada. Não é que nem naquela época tinha guerra, tinha a guerra do contra o terror que foi lançada das Torres Gêmeas, que aí foi Afeganistão e Iraque, que foi uma guerra de que eles falam guerra preventiva, que até hoje ninguém sabe se encontraram armas de destruição em massa no Iraque, até hoje não encontraram. Né? No Afeganistão também não encontraram e foram expulsos pelos afegãos, então foram expulsos pelo Talibã, que era um grupo radical, que também é terrorista, que foi financiado antes de 2002, era um grupo financiado pelos norte-americanos para tomar o poder, como tomar o poder depois, antes, né? Muito tempo antes da explosão das Torres Gêmeas. O regime de Saddam Hussein, lá nos anos 70, financiado pelo governo norte-americano. Quer dizer, uma hora um amigo do passado vira inimigo no futuro. Isso por conta dos seus interesses econômicos, geopolíticos, né? Então tem isso, gente, tem isso. E a gente está vendo o seguinte, nesse caso, o que vai acontecendo, o que está acontecendo é que o Lula está tendo dificuldades enormes de se equilibrar. Até mesmo porque durante esse período de 6 meses, a sua política externa teve entre buscar recursos e poder tipo se equilibrar entre é, criminalizar a atuação russa nessa operação militar especial e, ao mesmo tempo, defender a posição da Rússia e defender de forma neutra um projeto de paz que reúna todos os lados na mesa e todo mundo vai virar irmão, se abraçar, se beijar e não sei o que, né? E não tá sendo mais assim. Não tá sendo mais assim. Entendeu? Aí aquela coisa, ele tenta agradar os Estados Unidos, criminalizando a Rússia num encontro bilateral com Biden, criminaliza a Rússia na reunião do G7, mas ao mesmo tempo vai lá uma proposta de paz para a Ucrânia, que todos, uma participação sem a Rússia não pode acontecer, isso, que a Rússia tem que participar do processo de paz, que fala também sobre a questão de que a China é uma parceira estratégica muito boa, especial, então não pode mexer com a China, e os Estados Unidos já fica preocupado. Os acordos que foram feitos se eu não me engano, entre fevereiro e março com a China, tipo, colocaram um ponto de interrogação sobre serão as intenções dos Estados Unidos nos próximos meses. Eles vão continuar a apoiar o governo Lula ou não? Eles vão querer um projeto de substituição de quem senta na cadeira da presidência da República ou não? Como fizeram em 2016. Né? Substituíram, inclusive, em 2016, alguém que fez um curso de formação de lideranças pelo Departamento de Estado norte-americano. Desculpa, gente. Departamento de Estado norte-americano, que é o caso a Dilma, quando ela era secretária de administração do governo Alceu Colares do Rio Grande do Sul, em 1992, com um outro agente americano que é o Temer. Como eu falei, o aliado de hoje pode se tornar o meu inimigo amanhã. Inclusive, o meu inimigo de ontem, ou minha inimiga de ontem, que é a Dilma, está agora no Banco dos BRICS, lá em Xangai. Aliada ou inimiga dos BRICS? Só o tempo vai dizer como vai ser a administração dela nos BRICS, no Banco dos BRICS. Né? Mas é aquela coisa, o governo
Lula, ele não tem mais aquela situação confortável em relação àquela conjuntura internacional dos anos 2000. A guerra comercial contra a China, a questão do Donbass e da operação militar especial, né, ações econômicas que o Ocidente faz à Rússia, né, como se equilibrar, está sendo difícil, né? Pedidos e pedidos para enviar tanques, como é? Tucano, Leopard, que é ficado aqui pela indústria militar brasileira, negados. A questão do acordo com a União Europeia, recentemente a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, esteve aqui no Brasil para negociar essa questão do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. E o Brasil já colocou o seguinte: ó, se tiver sanção, a gente breca. Vai querer nos sancionar? Ah, por questão ambiental, mas peraí, vai nos sancionar? Então vamos lá, vamos continuar conversando. E esse vamos continuar conversando significa vamos adiar a finalização. Tem até dezembro, mas é aquela coisa, se não avançar nos bastidores essa finalização de acordo, fica difícil. E lembrando que aqui na cozinha, aqui na sala de estar sul-americana, tem eleição na Argentina, tem a crise do Peru, eleição agora no Equador, né? Onde a esquerda pode não ser vencedora. O governo Boric muito criticado no Chile, principalmente até pelas declarações dele em relação ao regime de Nicolás Maduro na Venezuela, ao governo de Nicolás Maduro na Venezuela, e na qual o Lula vem enfaticamente defendendo a questão como é da questão mesmo que a democracia na Venezuela é uma democracia diferenciada dos outros tipos de democracia que existe na América do Sul, o que fez a direita aqui no Brasil internamente saraivada de crítica, e sem falar da direita que está fustigando o Alberto Fernandes na Argentina. E há toda a previsão de que a direita possa voltar ao poder, né? A direita macrista, né? O que seria ruim para a questão até, né, dos acordos que foram feitos agora com a Argentina. Né? Não sei se vai se manter, não vai. Então são essas questões que tendem a talvez não trazer muitos benefícios para o Brasil em termos de investimento, em termos de comércio, como o Lula desejaria. Né? E voltando um pouquinho para a questão interna, a gente está vendo também que na questão interna o Brasil ele, ele também ele tem muito o que explicar na questão da educação. Porque na questão da educação, é, a gente vai ver aquela proposta foi lançada lá no TSE, lá no programa de governo do Lula. Revogação do ensino médio, do novo ensino médio. Até agora nada. O que mais se promete agora é o quê? Readequação, né? Uma melhoria no texto do novo ensino médio. Sendo que alguns estados já estão mais avançados na implementação do ensino médio do que outros. O que prejudica ainda mais essa questão da revogação e até mesmo da readequação também. E aí, qual é a estratégia que o ministro da Educação, Camilo Santana, entrou assim com força? Vamos fazer uma consulta popular. E tudo por meio virtual.
Até algum tempo atrás eram 6 ou 7 mil. Eles queriam que pelo menos 15 mil respondessem o questionário. Lançaram um questionário entre gestores e tudo mais, agora lançou também para professores e alunos. Não sei a cargas como é que tá, mas é aquela coisa. Não vai, segundo um secretário do MEC, numa entrevista que ele concedeu à revista Metrópolis, não vai mudar, não vai fazer revogação. Ele não vai entrar nessa polarização entre não tem essa de tem que revogar ou não revogar. Não vamos revogar, vamos melhorar. Vamos falar a palavra certa, melhorar. Na linguagem do secretário junto do Ministério da Educação, né? E aí, quem é que fica satisfeito com essa demora nessa readequação? É as fundações privadas de educação, como a Fundação Lehman, Instituto Unibanco, Instituto de Corresponsabilidade da Educação, Instituto Natura, que inclusive no Espírito Santo estão aqui desde 2015, quando se implementou o programa de ensino médio integral, que é o tal do projeto Escola Viva. Parceria pública. Começou no Estado e aí transformou esse estilo, esse modelo de implementar modelo de ensino por PPP. E com a reforma trabalhista que foi aprovada em 2017, aí veio a questão da questão da terceirização, né? E aí volta-se aquela questão que eu abordei anteriormente. Cadê a revogação da reforma trabalhista? Que inclusive permitiu a terceirização de atividades fins, como a atividade do professor, por exemplo, né? Vai revogar esse ataque à classe trabalhadora? Por enquanto, a sinalização é não, não vamos revogar. Vamos melhorar o que tá. Que tipo de melhora vai ter, não sabemos, né? Mas esse novo ensino médio pode ser igual à questão do comitê da reforma trabalhista. Vai só melhorar algumas coisinhas para literalmente não mudar em nada, né? É mais ou menos isso que pode acontecer, ok? Então tá, eu acho que assim, estamos aqui com 1 hora e 28 minutos. Eu acho que podemos transformar isso em primeiro bloco, né? Tem muita coisa para se discutir do governo Lula, né? Eu acho que o que eu trouxe aqui é fundamental. Eu acho que tudo que eu trouxe aqui, vocês estão vendo que quando eu falo de política externa, educação, Ministério Indústria e Comércio, está tudo relacionado com economia, certo? Tudo relacionado à economia. É... E aí, é... e aí o seguinte, não que na próxima análise que a gente for fazer, a gente não vai se desvincular né? Porque tudo vai envolver economia, tudo vai envolver, inclusive, arcabouço fiscal, reforma tributária. Quando a gente for discutir turismo, cultura, infraestrutura, Ministério das Cidades, tudo a gente vai discutir em cima dessas propostas lançadas pelo governo social liberal do Lula e capitaneado, não pelo Lula, capitaneado pelo Fernando Haddad. Ok? Gente, é isso. Eu espero que aqui todo mundo, além de ver esse vídeo, quem puder, quiser curtir, curta, compartilhar. Quem quiser compartilhar, pode compartilhar. E
críticas, sugestões. Críticas, por favor, gente, sejam construtivas na crítica. Eu estou aqui falando do governo Lula, mas falando assim, eu acho que o que nós pensamos como ideal para esse governo Lula. É um governo que defenda tudo aquilo que ele defendeu durante a campanha eleitoral, com ações claras, e como ele falou, defendeu a revogação do ensino médio, então que se revogue o ensino médio. Defendeu a revogação da reforma da Previdência, do Bolsonaro. Defenda o fim do legado do Bolsonaro sobre a classe trabalhadora. Legado nefasto que o Bolsonaro deixou para a classe trabalhadora. Assim como a reforma trabalhista do Temer, outro legado nefasto, outro governo nefasto para a classe trabalhadora. Que ele cumpra com isso. Sem falar com o retorno da industrialização, dos empregos, né? De uma valorização maior no ensino, né? Principalmente no ensino básico, né? Na cultura, no esporte, na mobilidade urbana, tudo que favoreça a classe trabalhadora, né? Aumento do salário mínimo e que seja um salário mínimo reajustado de acordo com o índice do DIEESE, né? Né, esses. Aliás, só para terminar, né? O Bolsonaro ontem foi tornado inelegível e, por incrível que pareça, o Lula foi a uma entrevista falando que está na hora da militância do PT defender o mandato dele. Por que ele falou isso no mesmo dia que ele, enfim, deveria comemorar, né? Também. Ele deve ter comemorado. Porém, essa fala dele de que a militância do PT tem agora o dever de defendê-lo, isso dá um sinal de que pode vir alguma coisa. O que vai ser, não sabemos. Né? Mas esse governo Lula, ele tem que sair dessa política neoliberal e ser uma política classista, voltada para as classes trabalhadoras. Se ele continuar assim, ele fatalmente ele não vai ser somente só derrubado pelos poderosos. A classe trabalhadora vai se virar contra ele. E com razão. E com razão. E já está com razão reclamando das posturas desse governo. Principalmente do novo arcabouço fiscal, da reforma tributária, da manutenção das reformas da Previdência do Bolsonaro e da trabalhista do Temer, né? Dos acordos com o agronegócio, com os pitos que ele deu no MST em abril, né? A pouca força no governo no Congresso. Então, que isso é culpa também do despreparo em 6 anos do governo do partido da qual Lula é o líder máximo, não o presidente do partido, mas líder máximo do partido, figura política de envergadura do partido, de preparar o partido nesses 6 anos para poder suplantar a direita, junto com os aliados da esquerda, dessa esquerda aí, tradicional, PCdoB, PSOL, PDT, PSB, e também, por que não, PCB, PSTU e tal, para suplantar a direita em número no parlamento. E não conseguiu por conta de incompetência. Sendo o PT o partido com o maior número de filiados no Brasil. Né? Enfim. Mas é isso, gente. Por aqui eu me encerro. Eu agradeço a todos pela paciência nessas 1h34. Quem for ver esse vídeo, lógico. E tenham um ótimo dia, uma ótima semana e até a próxima.